Na verdade, fiquei muito surpreso que Trump tenha agido tão rapidamente. Ele simplesmente foi embora de Seul, só isso, e foi embora. Sim, ou seja, eles estavam juntos na mesma sala. Xi ficou lá por 100 minutos, dos quais 20 foram para acomodação. Jornalistas estavam presentes, sorriram, fizeram discursos e depois foram convidados a sair, iniciando conversas sobre o ocorrido. E ainda 20 minutos no final para decidir quando sair, o que fazer, o que dizer e afins. Sim, bem, isso já dá 40 minutos, né? Então restam 60 minutos. 1 hora. 1 hora é isso. Isso não é nada, né? A menos que tudo já esteja combinado, tudo já esteja, digamos, acertado. E pronto, só apertar as mãos. Escuta, é isso, vamos lá. Então, tá bom, vamos lá. Tudo certo, todos saem, sorria, fique feliz. Não, nós nem conseguimos imaginar de verdade quais mudanças tectônicas estão acontecendo na China agora. Por isso eu tenho a sensação de que foi um encontro rápido, no qual decidiram que fariam tudo o que já tinham combinado antes da reunião. Ou seja, tudo estava relacionado a isso. Esse é um terremoto poderosíssimo na China e, como um tsunami, ele vai percorrer o mundo inteiro se realmente acontecer ou já estiver acontecendo. Mas há muitas, eu já falei sobre isso 2 vezes, e muitas confirmações indiretas de que algo está acontecendo lá. Bom, tudo bem, vamos por partes. Então, vários canais ocidentais em chinês, ou seja, cidadãos chineses que, digamos lá, fazem podcasts, transmissões, rádio e assim por diante, tudo em chinês. Eles comentam: declaração impossível para a China feita por ex-membro do Politburo do Partido Comunista Chinês. Ou seja, como disseram, o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista Chinês, ele também foi vice-primeiro-ministro da República Popular da China. Esse Wang Yang, ele não está exatamente aposentado, só que, digamos assim, ele está lá entre os anciãos. Lá, como eles chamam, ou seja, eles têm todo um grupo de pessoas que influenciam a política sem ter cargos específicos. Então, por que impossível? Eu digo isso porque isso contradiz a doutrina que Xi Jinping já vem implementando há anos. E isso na China é impossível, simplesmente impossível. Ou está havendo uma mudança de rumo, então por que não é o próprio Xi quem fala sobre isso, como se diz? Ou estão trocando líderes, ou Wang Yang é suicida. Pois é, mas já se passaram, digamos, 2 dias e nada aconteceu com ele? O novo tom veio de Wang Yang, que, segundo relatos, disse a frase: as negociações devem ser bem-sucedidas. Assim como a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2000, os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China e a maior economia do mundo. Um acordo bem-sucedido romperá o impasse na diplomacia da China e, assim que for alcançado, os problemas da Europa se resolverão por si mesmos. Aqui há 2 declarações realmente surpreendentes no que você ouviu. Primeiro, devemos negociar e não bater de frente com os Estados Unidos da América. E sobre os assuntos da Europa, quais são? Refere-se à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, se chegarmos a um acordo com os Estados Unidos da América, vai acabar. Ou seja, como isso vai acabar se a China chegar a um acordo com os Estados Unidos da América? Só uma coisa: a China vai parar de apoiar a Rússia. Para mostrar boa vontade, um sinal de boa vontade. Pequim retomou a compra de soja americana e reduziu drasticamente a importação de petróleo russo. A ministra das Finanças dos Estados Unidos da América, Bezant, chamou o resultado de uma base muito bem-sucedida. A representante de comércio, Greer, disse à Fox News que todos os 3 objetivos das negociações na Malásia foram alcançados. Pequim desistiu da ameaça com metais de terras raras, abriu mão da carta da soja que Ismaia usava e concordou em cooperar no controle do fentanil. Em outras palavras, a era da confrontação acabou. Mas se a era de confrontação com a China está chegando ao fim... Sobre o Xi, ele lidera a luta contra o monstro capitalista dos Estados Unidos da América. Editor, eu suspeito que sei o que aconteceu. Com Obama e Biden no comando dos Estados Unidos da América, Trump acabou sendo algo natural. Apenas esperaram, decidiram removê-lo, garantiram a China e ele foi removido. E que ele poderia ser esquecido. Aqui eles erraram. Claro, a política de Xi estava dando frutos. Ele é agressivo. Ninguém respondeu à agressão territorial e econômica, nem Europa ou Estados Unidos.
Todos que puderam foram subornados, distribuíram dinheiro, até mesmo para o próprio Biden enviaram dinheiro e outras coisas. Todos se protegeram. Podemos conduzir nossa política com tranquilidade. E então, um líder agressivo, por assim dizer, vai conseguir o que quer muito mais rápido. Bem, então entra em cena o Trump 47. E tudo o que Xi construiu desmorona. Em vez de dominar o mundo, Xi recebeu a união dos fornecedores contra seus próprios compradores, ou seja, os consumidores de seus produtos. Os Estados Unidos da América são o mercado número 1 da China. Isso significa 15% de toda a exportação, antes era 18% agora, por algum motivo passou a ser 15%. A União Europeia está com 8% e o Japão sem arredondar ou casas decimais. Japão 5%, Inglaterra 3%, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia 5%. Perder até mesmo o mercado dos Estados Unidos da América já é uma catástrofe. E perder, depois dos Estados Unidos da América, 40% das suas exportações é uma falência. O que é falência? Isso significa revoltas, pode até ser a derrubada do Partido Comunista, porque para o povo é o partido que nos levou a essa situação. A China aguardava para ver se os Estados Unidos da América conseguiriam pressionar a União Europeia. E quando a Comissão Europeia anunciou que deixaria de comprar energia da Rússia, o destino disso foi selado. Sei entendeu isso e tentou criar um exército secreto para tomar Pequim. Como Zhukov fez com 2 divisões, na verdade era uma, depois trouxe a Kantemirovskaya e outra cujo nome esqueci. Assumiu Moscou após o assassinato de Stalin. Alguns falam em morte, mas hoje sabemos que foi assassinato. E o Ministério de Beria foi destruído. Ele queria apenas assumir o poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para a União. Foi isso que se soube sobre a preparação desse golpe contra aqueles que tentavam dar um golpe contra ele. Assim que a 4ª sessão plenária terminou na semana passada, Tsai Chia, ex-professora da Escola Central do Partido Comunista Chinês atualmente vivendo no exterior, fez uma declaração exclusiva. Os 2 generais mais poderosos de Xi, He Weidong e Miao Hua, secretamente criaram um exército privado sob seu comando para realizar operações militares secretas. Foi uma revelação chocante. Continua. 25 de outubro. Tsai Chia revelou no programa chinês Fanfei Time que o ex-diretor do Departamento de Trabalho Político, Miao Hua, e o ex-vice-presidente da Comissão Militar Central, He Weidong, secretamente criaram uma unidade militar na cidade de Langfang, província de Hebei, totalmente independente de todos os teatros de comando existentes. Langfang, a cidade na província de Hebei, onde a unidade estava baseada, fica a apenas 35-37 milhas do centro de Pequim, a menos de 1 hora de carro de Zhongnanhai. O que torna essa unidade incomum é a sua cadeia de comando. Ela não era subordinada a teatro de operações, forças armadas ou comando regional. Ela respondia apenas a Miao Hua e He Weidong e se recusava a cumprir ordens de quaisquer outras instituições militares. Em primeiro lugar, o objetivo dessa unidade era óbvio. Era uma força de proteção pessoal criada especialmente para Xi por Miao Hua e He Weidong, sendo na essência a força secreta particular de Xi. Em segundo lugar, os generais envolvidos nisso nunca poderiam admitir e nem ousariam admitir que a unidade foi criada por ordem direta de Xi. É exatamente por isso que as acusações oficiais contra eles, conhecidas como 2 grandes violações, estão tão intimamente ligadas a esse caso. Em terceiro lugar, a própria existência dessa unidade prova que Xi não controlava mais o comando militar real. Se ele tivesse o controle, nunca teria precisado tomar tais medidas para criar secretamente suas próprias forças. O ex-comandante-tenente da Marinha, Yao Chen, confirma informações semelhantes, afirmando que o grupo esteve envolvido em uma conspiração que beirava a rebelião do Serviço Secreto de Segurança. Em um regime comunista normal, todos vigiam todos. E as manobras de Xi não passaram despercebidas pela liderança do exército.
No momento da quarta sessão plenária, quase metade de todos os generais acima do nível básico, leais a Xi, já haviam sido destituídos. Agora vamos voltar ao que aconteceu imediatamente antes da quarta sessão plenária, depois que os 9 principais generais de Xi foram destituídos. O jornal Renmin Ribao publicou um editorial repleto de acusações políticas incomumente sérias, cada uma delas com um significado enorme no vocabulário do partido. Na linguagem política do Partido Comunista Chinês, cada palavra daquele editorial tinha o peso de um martelo. Juntas, elas não apontavam para a corrupção ou má conduta, mas para algo muito mais sério, uma tentativa de tomada de poder. O editorial acusou os generais destituídos de perderem a lealdade e a honestidade, uma acusação extremamente rara que, na linguagem do partido, implica traição, até mesmo deserção. Também foi dito que eles minaram seriamente o princípio de que o partido comanda as armas, uma doutrina da era de Mao que define a sobrevivência do Partido Comunista Chinês. Desafiar essa regra significa desafiar o próprio partido. E, por fim, eles foram acusados de minar seriamente o sistema de responsabilidade do presidente do Conselho Militar Central. Resumindo, uma tentativa de golpe militar. Essas 3 acusações, se consideradas juntas, formam uma cadeia lógica única. O caso nunca foi sobre corrupção ou ganância. Tratava-se de uma tentativa organizada de tomar o controle do partido e do exército. Nesse contexto, a saída forçada de Xi se torna mais compreensível, já que sua força secreta contra Zhang, Yu Xia e os anciãos do partido foi revelada. Quase todos os generais que ele promoveu pessoalmente foram neutralizados, e dentro do partido, o órgão central de tomada de decisões e coordenação obteve provas diretas da investigação sobre a morte do ex-primeiro-ministro Li Keqiang, que, segundo relatos, apontam para Xi e sua esposa. Se isso vier à tona algum dia, causará o maior escândalo político da história do Partido Comunista Chinês. E parece que salvar o partido se tornou o lema de todos aqueles que não estavam alinhados com Xi. Porque a tentativa dele, se for verdade, de tomar o poder teria interrompido a vida confortável da elite. A pergunta, nós ou Xi? O partido respondeu, nós, indicando que Xi perdeu influência. Não me surpreenderia se até a liberdade de movimento dele fosse restringida. Tanto ele quanto a esposa dele, que, segundo rumores, atua como sua solucionadora por trás das organizações legais. Se é verdade ou não, nós não sabemos, claro. Mas Trump, que se encontrou com Xi através de 100 minutos, como sabemos, saiu sem falar muito, foi embora rápido. Claro, e bem, quanto eu contei lá, 1 hora, 60 minutos, 50 minutos, dá para fazer muita coisa. Mas então, ao sair, os líderes ronronam, dão tapinhas uns nos outros em várias partes do corpo e juntos explicam ao mundo como eles são caras legais. Nada disso aconteceu. Eu decidi que não chegaram a nenhum acordo. Mas, na verdade, o que os chineses prometeram antes da chegada de Xi foi o que aconteceu. E a chegada de Xi não mudou nada. Não acrescentou, tirou ou mudou nada. Em julho de 2024, durante a terceira sessão plenária, Xi, segundo relatos, sofreu um derrame. Zhang Yuxia, com apoio dos anciãos do partido, logo assumiu o controle do exército. Um dos generais mais confiáveis de Xi, Miao Hua, estava sob investigação. Em março de 2025, Zhang foi além, detendo o principal aliado militar de Xi, He Weidong, e vários outros lealistas. A partir desse momento, o controle de Xi sobre os militares desapareceu. Em abril de 2025, quando Xi tentou virar o jogo e retomar o confronto comercial global, os anciãos intervieram e o impediram. Em maio de 2025, durante sua visita a Moscou para o desfile da vitória, os anciãos tomaram suas providências. Sash deveria renunciar na próxima sessão plenária.
Quando Xi voltou para a China, ele foi discretamente enviado para a cidade de Lai'an por 2 semanas para reflexão. Em junho de 2025, Xi concordou em renunciar na 4ª sessão plenária e deixou Zhong Nanhai. Os anciãos então criaram uma nova estrutura, o órgão central do partido para tomada de decisões e coordenação, que de fato retirou o poder real do Comitê Permanente do Politburo. Em julho de 2025, Xi recusou-se a marcar uma sessão plenária para agosto. Ele foi enviado para a cidade de Yanchuan, na província de Shanxi, para se acalmar. O primeiro-ministro Li Qiang o substituiu na cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no Brasil. Na conferência em Beidaihe, em agosto, todas as facções chegaram a um consenso. Xi deve sair. Em setembro, sua inspeção militar ficou clara. O relatório foi apresentado pelo tenente-general Ivan Yan. Começou a aparecer em público como um novo rosto nos assuntos do partido. Em outubro, Pequim anunciou oficialmente o afastamento de 9 generais de alta patente do comando. A mensagem era clara: o exército concluiu o processo de neutralização da influência de CS em meio a distúrbios internos e crescente pressão externa. A 4ª sessão plenária foi o momento ideal para formalizar a saída de Xi. A portas fechadas. O Partido Comunista Chinês escondia a verdade. Xi entregou tanto o poder do partido quanto o militar. O cargo dele como presidente do Estado vai se tornar apenas simbólico, um amuleto cerimonial para manter a ilusão de continuidade. Essa é uma política de caixa preta com características chinesas. O processo político é tão opaco que até muitos dentro do sistema não conseguem entender onde está o verdadeiro poder. Hu Jintao, que recuperou influência após o derrame de Xi, insiste no retorno ao caminho pragmático de Deng Xiaoping. Ao lidar com a queda de Xi, os anciãos simplesmente repetiram o método de Deng. Hoje, Wang Yang desempenha o papel de Hu Yaobeng, liderando silenciosamente os assuntos do partido sem um título. Zhang Yuxia e Liu Yuan desempenham o papel de Deng Xiaoping, reconstruindo a ordem política por meio do controle militar. Xi. Agora ele vive sob os cuidados de Hua Guofeng. Ele ainda tem permissão para se encontrar com dignitários estrangeiros como chefe nominal de Estado, mas ele não tem mais poder real. Nós não somos membros do Politburo do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e, claro, não sabemos exatamente o que acontece lá. Toda a verdade, sim. Agora, vários especialistas estão dizendo coisas semelhantes. Surge a era chamada de Deng Xiaoping, marcada pela moderação racional. Mas nós vamos dizer que isso ainda é tirania. Lá é autocracia, mas ao menos tem contato com o mundo exterior. Se for assim, Kitai tentará viver em paz. Isso vai impactar imediatamente as compras de petróleo, digamos, da Rússia, na suspensão da ajuda militar e logística, na guerra na Ucrânia e na recusa de fato em lutar contra o dólar. O que também é um ponto muito importante para o Trump. Eu espero que seja assim. E se for assim, o que é claro, é mais um resultado da política do Donald Trump. Então, eu acho que a equipe do Trump é maravilhosa, de verdade. Horowitz, Ludnick, outros caras. E eu acho que eles pensaram muito seriamente, tanto psicologicamente quanto de outras formas, sobre o que está acontecendo na China. E vou ficar muito surpreso se nas ações do exército e dos que estão por trás da China, os chamados, não houve isso. Uma sugestão sutil da Casa Branca. Isso é tudo. Até logo.